Tudo começa com o Ace indo atrás do Barba Negra. Eles se enfrentam e no final o Ace é derrotado. Então o Barba Negra entrega o Ace para a Marinha e eles decidem executá-lo publicamente para o mundo inteiro. Barba Branca descobre isso e declara guerra contra a Marinha e o governo mundial. E nesse momento vemos que a maior batalha de One Piece está prestes a acontecer. Oi, meu nome é Maicon e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu irei resumir a saga de Marineford. Espero que gostem e, se possível, eu já peço a ajuda de vocês com aquele like e a inscrição, pois isso ajuda demais o canal a crescer. Conto com vocês, hein, pessoal? Tamo junto! Vemos o Garp furioso com a execução do seu neto. Ele pergunta ao Sengoku se isso é realmente necessário, mas o Sengoku diz que isso é importante para o futuro do mundo e ainda culpa o Garp, pois as coisas só chegaram a esse nível por causa das suas atitudes. E vemos o Garp fazendo uma expressão assustadora. A cena corta para o QG da Marinha. Vemos todos os marinheiros se preparando para a batalha. Eles reúnem 50 navios de guerra, 100 soldados de elite, os 7 Shichibukais e os 3 almirantes. Ou seja, é guerra total. A cena corta para o Ace subindo a plataforma e se lembrando do seu irmão. Enquanto isso, vemos o Luffy indo em direção a Marineford para salvar o Ace. Bug incentiva os prisioneiros e, apesar dele ser um bobão, todo mundo gosta dele. E eu acho o Bug um dos melhores personagens de One Piece. Toda vez que ele aparece é muito engraçado. Vemos várias pessoas reagindo à execução do Ace ao redor do mundo. Todos ficam preocupados sem saber o que vai acontecer. Sengoku explica todo o seu plano para o Garp e depois sobe na plataforma. Ele usa um Dendemushi e revela a verdade para todo mundo. Ace é filho do rei dos piratas Gold Roger. E é por isso que a sua execução é tão importante, pois a linhagem do Roger deve perecer. O seu pai é... o rei dos piratas. Ele é Gold Roger. E todos os repórteres ficam chocados ao ouvir essa revelação. Garp se lembra do passado, onde ele fez de tudo para proteger o Ace, a pedido de Roger. É por isso que ele nunca quis que o Ace se tornasse um pirata, ou acabaria tendo o mesmo fim que o seu pai. Então, de repente, vários navios piratas surgem em direção à ilha. São todos os aliados do Barba Branca se preparando para a batalha, e simplesmente do nada, o Barba Branca chega com uma entrada épica por baixo da água. Todos os marinheiros ficam impressionados, pois não esperavam por isso, e vemos todos os seus comandantes reunidos para a guerra. Os marinheiros ficam em silêncio e observando a chegada do homem mais forte do mundo. Barba Branca pergunta se o Ace está bem e diz que veio para buscá-lo. Há quanto tempo, hein, Sengoku? Barba Branca. Acredito que meu amado filho esteja bem, não é? Ele se prepara para atacar e usa sua fruta do terremoto. Barba Branca soca o ar e com isso ele acaba criando duas ondas gigantescas ao redor de Marineford. Aquele homem, ele tem o poder de destruir o mundo. Que poder impressionante, é mesmo um monstro lendário. Quando tudo parece estar perdido, o almirante Aokiji decide agir e usa o seu poder de gelo para congelar os tsunamis, e logo em seguida ele ataca o Barba Branca com várias lanças de gelo, mas é impedido com a fruta do terremoto e acaba caindo dentro do mar. Então ele usa seu poder para congelar a água completamente, fazendo com que os navios não consigam mais se mover. E dessa forma, não tem como os piratas fugirem dali, ou seja, é guerra total, ou eles vencem ou morrem tentando. Os marinheiros começam a atirar, e os piratas decidem avançar em direção ao Ace. Tashigi começa a atacar alguns piratas, mas se distrai e no final é salva pelo Smoker, que pede para ela tomar mais cuidado, pois o campo de batalha é muito cruel. Os piratas aproveitam para atirar nos navios da marinha, mas são impedidos pelos vice-almirantes. E a guerra se intensifica, e vemos vários confrontos acontecendo ao mesmo tempo. E nesse momento, meu parceiro, o homem, decide agir. E todo mundo fica em choque ao ver que o maior espadachim do mundo decidiu lutar também. Normalmente ele sempre fica parado sem fazer nada, mas desta vez ele vai mostrar uma parcela do seu poder.
Mihawk decide calcular a força do Barba Branca, então ele saca sua espada, a Yoro, uma das 12 espadas supremas de One Piece, e solta uma rajada de energia gigantesca em direção ao Yonkou. O ataque é devastador, mas não surte efeito, pois ele foi parado pelo Jozo, o comandante da 3ª divisão. Jozo usa sua fruta do diamante para arremessar o golpe para o ar, e com isso ele consegue proteger o seu capitão. Nesse momento, muitos dizem que o Mihawk não venceria o Barba Branca, mas vale lembrar que o Mihawk enfrentava o Shanks em seu auge, um dos Yonkous mais temidos de todos os tempos. E eu acredito que o Marineford teve muito hype em suas batalhas, pois todas elas foram épicas, mas quase nenhuma foi finalizada. E isso é só para deixar o fã empolgado, né, pessoal? Mas sendo bem sincero com vocês, eu acredito que no X1 direto o Mihawk venceria, pois o Barba Branca já estava longe do seu auge. E vocês, o que acham? Comentem aí embaixo. Continuando, Mihawk guarda sua espada, e vemos o Jozo com um sorriso no rosto. Achou que tancou, né, parceiro? 1-0. Mas no futuro vai ter volta! Sou fã do Mihawk, falo mesmo. O único que pode vencer o Mihawk é só o Zoro. É isso. Pronto, falei. Enfim. E após essa demonstração de poder, os piratas ficam empolgados e continuam avançando em direção ao Ace, enquanto os marinheiros fazem de tudo para impedir essa investida. Sengoku diz que eles são tolos por atacarem de frente, então ele dá o comando e a artilharia começa a atacar os navios piratas. Sengoku dá várias ordens e muda o campo de batalha completamente, e ao ver toda essa agitação, Kizaru decide se divertir também, e vai em direção ao Barba Branca. Ele usa sua logia e ataca o Yonkou com uma rajada de luzes, e mais uma vez ele é protegido. Dessa vez, o Marco entra na sua frente e toma todos os ataques, e no final ele aparece ileso, graças à sua fruta da Fênix. Ele pode se curar totalmente como se nada tivesse acontecido. Kizaru revela que essa fruta é mais rara que uma logia, é a famosa zoante criatura mítica. E após ele se curar de todos os ferimentos, o Marco decide contra-atacar. Ele se transforma totalmente em uma fênix e avança a toda velocidade. Kizaru até tenta o impedir, mas de nada adianta. Ele o ataca com um chute devastador, imbuído de haki. Isso doeu pra caramba, né? Não vale mentir! E arremessa o almirante para longe. E embora ele retorne como se nada tivesse acontecido, é nesse momento que a gente percebe o quanto uma logia é poderosa. Os caras são praticamente invencíveis. Se não fosse o haki, ninguém jamais conseguiria derrotar um almirante. Isso aqui que foi foda, mano. Antes do time skip, mano, a diferença era bem surreal. Mas com o haki, as coisas meio que deram uma nivelada. Enfim, Kizaru pede para os gigantes tomarem cuidado com o céu, e eles ficam em alerta. De repente, o Jozo começa a arrancar uma pedra de gelo do chão e a arremessa em direção ao almirante. Akainu se levanta da sua cadeira e impede a pedra de gelo de destruir o QG. Ele ataca com um soco de magma e destrói o bloco de gelo completamente. E logo em seguida, ele solta várias rochas vulcânicas em direção aos piratas. O campo de batalha fica completamente em chamas, e uma delas vai em direção ao Barba Branca, mas ele consegue se defender facilmente. A batalha se intensifica cada vez mais, e vemos os comandantes avançando com força total. Os marinheiros até tentam impedir, mas não possuem força para isso. Kobe fica em choque e não consegue sair do lugar. Até mesmo Helmepo sente que não tem chance alguma contra os piratas. Ele chama seu amigo para fugirem dali, pois se tentarem lutar não vão durar um segundo sequer. Mas o Kobe está determinado a lutar até o fim para realizar o seu sonho de virar o almirante. Então ele não pode fraquejar agora. De repente, a terra começa a tremer e vemos algo gigantesco se aproximando. Todos ficam chocados com isso, e nesse momento surge o maior ser do mundo de One Piece, um gigante fora do comum. Ele destrói as armas da marinha e muda o campo de batalha. Todos gritam animados, pois o Wars Jr. finalmente chegou, e com ele a vitória está garantida. E ao ver o gigante, Moria fica empolgado dizendo que deseja muito o cadáver dele após a guerra terminar. Ors diz que o Ace é uma boa pessoa e não permitirá que ele morra.
Então ele continua avançando em direção ao Ace, e até mesmo levanta um navio da marinha para arremessar em direção à plataforma. Os gigantes até tentam o impedir, mas são arrastados para longe, e com isso o Wars abre caminho para os piratas invadirem. A luta continua se intensificando, e vemos várias pessoas morrendo no processo. Kobe vê toda essa cena e fica aterrorizado, então um pirata se aproxima e o ataca, mas ele é salvo no último instante pelo contra-almirante. O marinheiro diz para o Kobe acordar, pois isso é uma guerra, e se ele não vai lutar, então é melhor ele sair dali, ou vai acabar atrapalhando os outros marinheiros. Kobe percebe que é um peso morto, e não tem poder suficiente para fazer alguma diferença nessa batalha, e se sente muito frustrado por isso. Vemos o Wars se aproximando dos gigantes. Ele é muito maior e está disposto a fazer de tudo para salvar o Ace. Então, um dos gigantes até tenta trocar alguns golpes, mas é derrotado com um único ataque. Barba Branca diz para ele se acalmar, pois está agindo de forma imprudente. Mas o Wars explica que só deseja salvar o Ace o mais rápido possível. Então, o Yonkou ordena que todos o apoiem nessa investida. Wars continua avançando e derrota vários gigantes. Então, um dos piratas ataca a Boa Hancock, mas ela usa o seu poder e petrifica todo mundo com várias flechas do amor. E um dos piratas até leva um chute na cabeça e seu corpo começa a rachar. Ela chuta todo mundo e acerta até mesmo os marinheiros. Hancock não liga para quem é aliado ou inimigo. Para ela, todos os homens são iguais, menos o Luffy, é claro, porque ele é especial. O Wars finalmente chega perto do Ace, mas os Shichibukais o impedem de continuar avançando. Kuma usa uma onda de choque gigantesca e acerta o Wars em cheio. O ataque é devastador e o gigante é ferido gravemente. Ace vê isso e pede para ele se afastar ou vai acabar morrendo. E vemos que os dois são amigos há muito tempo. E foi o Ace quem fez o chapéu gigante para o Wars se proteger do sol. Ele se lembra dos momentos que os dois tiveram juntos e decide se levantar novamente. Wars está disposto a salvar o Ace de qualquer jeito, mas como ele é muito grande, acaba se tornando um alvo fácil. Então, ele decide ao menos matar um dos Shichibukais. Ele ataca o Doflamingo com um soco, mas o demônio celestial consegue desviar, e logo em seguida arranca a perna do gigante, sem piedade alguma. Rapaz, o Doflamingo é um vilão muito foda. Toda a cena dele é épica, e se vocês quiserem que eu trago o arco de Dressrosa aqui também, é só comentar aí embaixo, beleza? Então, o Wars, com seu último suspiro, tenta alcançar o Ace, e quando está prestes a conseguir, acaba sendo finalizado pelo Moria com uma flecha de sombra. E neste momento, um dos companheiros do Ace acaba morrendo bem diante dos seus olhos. Todos ficam em choque com essa perda, e o Wars acaba desabando. Moria comemora, pois agora vai conseguir criar o zumbi mais poderoso do mundo. E nesse momento, o Barba Branca ouve tudo e fica furioso. Um dos vice-almirantes até tenta fazer um ataque surpresa, mas não consegue. Barba Branca destrói o seu machado e depois o finaliza com apenas um ataque. Então, ele dá a ordem para todos aproveitarem essa chance e avançarem em direção ao Ace. Um dos comandantes ataca o Doflamingo, mas é paralisado pelos seus fios. A cena corta para o Kobe vendo o contra-almirante que o salvou caído no chão. Vários lutadores poderosos estão perdendo um após o outro, e o Kobe percebe que não tem chance alguma, e decide fugir. Ele se encontra com Helmeppo, e os dois acabam vendo o que não devem. Akainu vê um dos soldados tentando fugir da batalha, e o repreende, dizendo que a justiça precisa ser absoluta, e a marinha não precisa de soldados medrosos. Então, o Akainu finaliza o marinheiro sem piedade. A cena volta para o Doflamingo. Ele usa seu poder para controlar o comandante, fazendo ele atacar os seus companheiros. E nesse momento, o Doflamingo faz um dos discursos mais épicos de One Piece. Piratas são do mal, a marinha é a justiça. Isso já mudou inúmeras vezes ao longo da história. E no final, aquele que vencer poderá dizer o que é certo e o que é errado. A justiça vai vencer? Mas é claro que vai. A justiça é feita pelos vencedores! Mano, esse discurso é muito foda, pois a justiça é criada pelos vencedores.
Cara, se parar pra pensar, esse discurso é surreal porque ele narra toda a história do One Piece, principalmente sobre o século perdido. Afinal, os vitoriosos disseram o que é certo e o que é errado, o que é justiça e o que não é. E fica vendo, cara, vai ser muito épico quando a gente descobrir sobre o passado de One Piece. Vamos aguardar, que eu tô muito ansioso. Enfim, a cena corta para o Sengoku. Ele avisa que vai colocar o plano em ação, e todos os soldados da marinha começam a recuar. Após isso, vemos o Garp se lembrando do passado, o dia que ele pegou o Ace no colo pela primeira vez. Então, ele começa a subir as escadas para passar o momento com seu neto. Sengoku pergunta se ele discorda do plano, e o Garp afirma que não, pois ele não tem piedade de piratas. Então, ele se senta ao lado de Ace e se lembra do passado. Ele tentou impedir os dois de virarem piratas várias e várias vezes, mas nunca conseguiu. E vemos uma das cenas mais marcantes de One Piece, onde o Garp está chorando ao lado do seu neto, pois ele não seguiu o caminho certo, e por causa disso, os dois estão nessa situação. Muitos criticam Garp, mas não tem muito o que fazer, né, pessoal? Ele estava dividido entre proteger a sua família e trair tudo aquilo que ele acreditava, ou focar na justiça da marinha e perder alguém que ele ama. Esse momento deve ter sido muito difícil para o Garp, pois ele tinha poder para mudar tudo, mas não podia fazê-lo. O que eu devo fazer? Ace, seu idiota! Por que você não viveu como eu mandei? Ace ouve as palavras do seu avô e começa a chorar, pois esse foi o resultado das suas escolhas. Então, o Sengoku pede para o Garp não fraquejar, ou ele não terá piedade. Kobe ouve todo o plano e percebe que eles pretendem executar o Ace antes da hora planejada. E nesse momento, vemos um navio caindo do céu. Todos ficam sem entender o que está acontecendo. E vemos o Luffy chegando de forma épica para salvar o seu irmão. Bug começa a reclamar do Luffy, e todos ficam com medo de morrer. E a cara do Garp é intancável, mano. Olha pra isso, é muito bom. Então, nos é explicado que eles subiram na onda gigante que o Barba Branca tinha feito anteriormente, mas logo em seguida ficaram presos lá em cima, porque o Aokiji congelou o mar. Então, eles precisam descer de alguma forma, mas o navio está preso no gelo. Então, o Luffy tem a brilhante ideia deles quebrarem o gelo para soltar o navio e depois descer por trás da onda, como se fosse um tobogã. Bug acha essa ideia muito arriscada e idiota, mas eles percebem que estão sem tempo, pois o Ace está prestes a ser executado. Então todos decidem agir e atacam o gelo juntos. Detalhe, olha o Bug usando aqui um haki do armamento avançado. Respeita, parceiro, respeita o nosso palhaço, que o cara mostra. Ai ai, mas o gelo acaba quebrando do lado errado, então todos caem de uma altura colossal junto com o navio, e com muita sorte eles caem na água e conseguem sobreviver. Tudo isso graças ao Jozo, que arrancou um bloco de gelo daquele lugar. Jinbe salva os usuários de Akuma no Mi, e o Luffy se prepara para salvar o seu irmão. Ele derrota vários marinheiros enquanto procura pelo Ace, e quando finalmente encontra o seu irmão, ele dá um grito surreal de felicidade. Encontrei você! E todos ficam impressionados que ele veio até ali para salvar o Ace. Inclusive o Garp acha muito estranho tantas pessoas diferentes estarem reunidas para ajudar o Ace. Provavelmente eles não possuem um objetivo em comum. E nesse momento o Crocodile avista o Barba Branca e decide correr em sua direção. Ele ataca o Yonkou pelas costas, mas o Luffy o impede. Luffy diz que não vai permitir que o Crocodile mate o Barba Branca, pois ele é uma pessoa muito importante para o Ace. Então o Barba Branca vê o chapéu de palha e se lembra do Ruivo. O Luffy explica que ganhou esse chapéu do Shanks há muito tempo atrás. O Barba Branca pergunta se ele veio resgatar o Ace e afirma que ele é muito fraco para estar ali, pois não tem chance alguma contra os figurões da marinha. Mas o Luffy ignora o seu conselho e diz que vai fazer de tudo para salvar o seu irmão. E no final ainda manda o Barba Branca calar a boca. Rapaz, isso é que é ter coragem. Quando eu vi essa cena eu tive a mesma reação do Bug. Foi bom demais, velho. Então o Luffy revela que ele é que vai se tornar o rei dos piratas. Ei! Você quer ser o rei dos piratas, né? Mas o rei dos piratas serei eu!
e todos ficam em choque com essa revelação. Mas no final, o Barba Branca acaba gostando dele e pede para o Luffy não o atrapalhar. E ao ouvir isso, o Luffy afirma que vai fazer o que quiser e irá salvar o seu irmão de qualquer jeito. Então, ele revela sobre os planos da marinha de adiantar a execução do Ace, e o Barba Branca agradece, pois essa é uma informação muito importante. E a parte mais engraçada é que o Bug fica chocado com o Luffy falando de igual para igual com o Barba Branca, mas ele também faz isso com o Shanks, que é outro Yonkou. Vai entender, né? Bug sendo Bug, velho. Então, o Luffy avança para o campo de batalha e derrota vários marinheiros em seu caminho. Todos ficam impressionados com a sua confiança e começam a atacar também. Sengoku percebe que todos ficaram empolgados demais, mas diz que isso não importa, pois o seu plano é perfeito. Kizaru ataca alguns piratas e acaba avistando o Luffy. Então ele decide matar o nosso protagonista com um chute da luz. E o Luffy só consegue sobreviver porque a Ivankov salva ele no último instante. Luffy agradece pela ajuda e continua avançando, e nesse momento o Kuma começa a atacar a Ivankov com vários raios laser, e a batalha entre os dois se inicia. A cena volta para o Luffy enfrentando vários marinheiros. Hina tenta o prender com a sua Akuma no Mi, mas acaba falhando, e o Luffy continua avançando em direção ao seu irmão. A cena corta para os piratas Squardo. Eles estão tentando segurar os vice-almirantes. O capitão decide avançar sozinho, mas acaba dando de cara com uma pessoa misteriosa. Após isso, vemos o Luffy sofrendo bastante para lutar contra os marinheiros, pois todos eles são muito poderosos. Moria vê o Luffy e decide roubar a sua sombra novamente. Ele invoca alguns zumbis que atacam o Luffy e, ao mesmo tempo, vários soldados da marinha continuam atacando sem parar. E o Kizaru fica imaginando por quanto tempo o Luffy vai aguentar toda essa pressão em cima dele. Ace vê o seu irmão sofrendo bastante e fica preocupado com ele. Então ele grita para o Luffy parar, pois ele não pediu para ser salvo. Os dois são piratas e ele tem as suas próprias aventuras, e o Luffy não tem o direito de se envolver nos seus problemas. Então, com um olhar muito triste, Ace pede para o Luffy ir embora dali. E nesse momento, vemos o sofrimento de Ace, pois ele está prestes a ser executado e está envolvendo seu irmão mais novo nessa confusão, uma pessoa que ele jurou proteger. Mas Luffy não liga para isso, ele afirma que é o seu irmão e fará de tudo para salvá-lo, pois eles são uma família. Ace se lembra da promessa que eles fizeram no passado e acaba se emocionando, e o Luffy continua avançando em direção ao seu irmão. Jinbe aparece e o ajuda, jogando água do mar nos zumbis de Moria, e Sengoku pede para todo mundo acabar com o Luffy, pois ele é alguém que deve ser exterminado desse mundo, pois além de ser o irmão de criação de Ace, ele também é filho do Revolucionário Dragon, o criminoso mais procurado do planeta. E a cara do Bug, como sempre, é muito hilária. Ele fica chocado que o pai do Luffy é alguém tão importante. Boa Hancock diz que não se importa com isso, pois ela sempre vai amar o Luffy. E o Smoker acaba entendendo por que o Dragon salvou o Luffy lá no passado. Então, os marinheiros continuam avançando sem parar, e o Luffy ativa o seu Gear 3 e ataca um gigante com um soco muito épico. Os piratas comemoram, e o Luffy afirma que vai salvar o Ace mesmo que ele morra. Barba Branca ouve isso e pede para o Marco não deixar o Luffy morrer. E os marinheiros tentam atacar o Barba Branca com algumas bazucas, mas ele repele os tiros com a sua fruta. Luffy derrota mais alguns marinheiros e continua avançando. Rapaz, ele tá andando tem meia hora e não chega no Ace, velho. Ai, detalhes maravilhosos de Marineford. Enfim. Ace se sente mal, pois tudo isso é culpa dele, e várias pessoas estão se arriscando nessa guerra só para salvá-lo. Ele sente pena de todo mundo, e diz que já está pronto para morrer. A cena corta para o Barba Branca. Ele pede para o Bug o ajudar a lutar contra a marinha, e o nosso palhaço favorito aceita o pedido, obviamente. Então o Barba Branca liga para o Squardo, mas ele está desaparecido. Então ele pede para os outros comandantes afundarem os navios da marinha, pois ele tem um mau pressentimento sobre isso. Sengoku percebe que os piratas estão recuando e atacando os navios, mas afirma que isso não será o suficiente para eles saírem vivos dali. A cena corta para o Luffy novamente. Ele pede ajuda ao Jinbe e a Ivankov para abrir caminho em direção ao Ace. Então, os três atacam juntos e derrotam vários marinheiros à sua frente. Luffy continua liderando os piratas em direção ao Ace, e Jinbe decide enfrentar o Moria. Ele engole várias sombras e fica muito maior. Mas Jinbe diz que isso não importa, e usa o seu Karatê Tritão e o derrota facilmente com alguns ataques.
Smoker percebe que o Luffy está avançando demais, então ele o ataca a toda velocidade. Luffy não tem chance alguma, pois não possui um haki para lutar contra um Logia. Ele até tenta, mas não consegue acertar nenhum golpe, e no final o Smoker consegue o imobilizar. Mas a Hancock aparece e salva o seu amado. Essa cena é épica, pois o Smoker sabe que não tem chance alguma contra ela. E a cara que a Hancock faz é insuperável, a mina tá furiosa, mano. E eu até fico imaginando como o Smoker conseguiu sobreviver à fúria da Hancock. Mas no final é aquilo, né, pessoal? O roteiro salvando como sempre, pois logo em seguida a Hancock fica toda felizinha, pois o Luffy chamou ela pelo nome. Então ela entrega as chaves das algemas do Ace para o Luffy conseguir salvar o seu irmão. Luffy fica tão empolgado que abraça ela com muita força e agradece pela ajuda. E após isso, vemos que a Hancock ficou tão feliz que acaba caindo no chão, e todos ficam imaginando que ela foi derrotada. Mas na verdade, ela está apenas imaginando o seu casamento com Luffy. Mano, é isso mesmo, no meio de uma guerra, em Marineford, com treta pra todo lado, muita gente morrendo, e tá ali a Hancock sonhando com o casamento dela com o Luffy. Mano, a mina chega a chorar, velho. Essa cena é muito maravilhosa, velho. E eu torço muito pros dois, né? Eles poderiam casar no futuro. Mas, enfim, né? Todo mundo sabe que isso provavelmente não vai acontecer. Pois o Luffy é meio lerdo, né? E ele acaba não gostando muito de coisas assim. Mas seria bem legal, né? Ver eles se casando e tendo um filho no futuro. E vocês concordam? Comenta aí embaixo. Enfim, o sonho dela acaba sendo interrompido, pois o Smoker continua indo atrás do Luffy. Mano, esse é insistente, hein? Cara chato. Ai, ai. Hancock vê isso e o impede, bloqueando seu ataque com um chute. E graças ao seu poder, a arma do Smoker é destruída. Então a Hancock ordena que ele não dê mais nenhum passo sequer, e ainda afirma que pode fazer tudo o que quiser, pois ela é muito linda. Ganhou no argumento, parceiro. Deu ruim. Após isso, vemos a Ivankov sem entender por que o Kuma não está a reconhecendo. Então, o Doflamingo revela que ele se tornou uma arma do governo e perdeu todas as suas memórias. E nesse momento, o Kuma ataca os dois com uma rajada de luz. Ivankov fica furiosa e decide lutar a sério. Ela ataca o Kuma com toda a sua força e o joga para longe, e pede para o Luffy seguir em frente e salvar o Ace enquanto ela luta contra o seu antigo companheiro. A cena corta para o Crocodile. Ele quer muito matar o Barba Branca, mas não consegue se aproximar, pois toda hora aparece alguém para impedi-lo. Mano, teve porrada, teve luta, teve isso, teve aquilo, e o Crocodile tá no mesmo lugar, cara. Você é louco. Pior de tudo, tá sendo impedido por qualquer rando, né? Enfim, Jozo decide enfrentá-lo e o ataca com uma investida surreal, que o joga para longe. E o Crocodile fica sem entender como alguém tão grande pode ser tão rápido. Jozo tenta atacar de novo, mas é paralisado pelos fios do Doflamingo. Crocodile pede para o Doflamingo não se envolver, mas o Doff ignora e o chama para sua tripulação. E nesse momento vemos a lenda entrando em ação. Ele pede desculpas para o Shanks e diz que não vai se conter. E ao ver o melhor espadachim do mundo bem na sua frente, aquele cara que deu hit kill no Zoro como se não fosse nada, Luffy fica em choque, pois sabe que não tem chance alguma de vencer. Então ele ativa o Gear 2 rapidamente e tenta fugir a toda velocidade. Mano, esse aqui é esperto, né? Tá achando que nosso prota não é bagunça não, fi. Ele viu que tem alguém ali que é intancável, desvia, esquece. Ai, ai. Mas de nada adianta, velho. Mihawk, né, parça? O alcance dele é surreal, não tem como. E no final, ele acaba achando e acertando o Luffy. Ele usa uma rajada de energia gigante que atravessa metade do campo de batalha e acaba acertando o Luffy em cheio. O chapéu de palha dá de cara com a parede e acaba ficando preso. Jinbei aparece e decide defender o Luffy, mesmo que isso signifique a sua morte. Mano, os dois são Shichibukais, mas o Jinbei entende o abismo imenso que existe entre eles, e tem total certeza que não conseguiria vencer, e eu acho esses momentos muito fodas em One Piece. Mesmo com a certeza da derrota, ele ainda insiste em defender o Luffy, mesmo que isso custe a sua própria vida. Mihawk pergunta por que ele iria tão longe, e o Jinbei responde que deseja resgatar o Ace, e a única esperança de isso dar certo é com o Luffy. Mihawk insiste para ele desistir, mas o Jinbei não aceita. Então o Mihawk avança em direção ao Jinbei e o arremessa para longe com uma rajada de energia, e com isso o Jinbei acaba caindo dentro da água. E logo em seguida, o Mihawk volta a atacar o Luffy. Ele consegue desviar no último instante, e até tenta revidar,
mas desiste da ideia, pois prevê que os seus braços seriam cortados no mesmo segundo. Então o Mihawk balança sua espada novamente, e o seu golpe é tão poderoso que corta a onda de gelo completamente. Luffy fica em choque ao ver tamanho poder, e nesse momento todos percebem que o melhor espadachim do mundo está em outro nível, até o Kobe fica espantado com isso. A cena volta para o Crocodile. Ele diz para o Doflamingo desistir dessa ideia idiota, pois os dois não são iguais, e se o Doflamingo quiser uma parceria, é para ele implorar por uma vaga para ser o servo. Doff chama o Crocodile de desumilde. É isso mesmo, meu parceiro. Tomou um desumilde na cara. Enfim, isso acaba irritando o Crocodile. Então ele ataca o Doflamingo com o seu poder de areia. O Doff desvia e depois vai embora voando. Após isso, vemos que a Hancock ainda está impedindo o Smoker de ir atrás do Luffy. Ela continua sonhando com o seu casamento perfeito. E eu amo demais essas cenas, né? No meio da guerra, e ela lá imaginando como vai conseguir cozinhar tanta comida para o Luffy, já que ele só sabe comer. E o Smoker fica sem entender nada, né? Enfim, então vemos o Luffy desviando dos ataques do Mihawk. Ele sabe que não tem chance alguma, e a sua única escolha é continuar fugindo. De repente, o Bug aparece no furacão que o Crocodile lançou. O Luffy se aproveita dessa situação e usa o Bug como um escudo humano. Bug fica com muita raiva disso, mas o Luffy ignora e pede para o Bug o salvar. Então ele arremessa o Bug em direção ao Mihawk, e vemos ele sendo cortado em 1000 pedaços, mas graças à sua fruta, Bug consegue desviar de todos os cortes. Então ele usa o seu ataque especial, mas o Mihawk devolve a esfera, e o Bug acaba sendo explodido no processo. Luffy aproveita essa chance e começa a correr, mas o Mihawk não deixa ele em paz. Marco vê isso e pede para o Vista ajudar o Luffy, ou ele vai acabar morrendo. Vista avança em direção ao Mihawk e troca alguns golpes de espada com ele. Ele diz que sempre foi seu sonho lutar contra o maior espadachim do mundo, e finalmente está conseguindo trocar alguns ataques com ele. Luffy percebe que foi salvo e aproveita essa chance para fugir. E nesse momento, o Mihawk vê que o Luffy possui o maior poder dos mares, pois o seu carisma natural faz com que todo mundo o ajude de alguma forma. De repente, a marinha se prepara para executar o Ace antes da hora. Sengoku pede para cortar as transmissões, pois eles precisam vencer essa guerra de qualquer jeito, e ele não pretende mostrar o que vai acontecer daqui para frente. Tudo o que o mundo precisa saber é que a marinha teve uma vitória absoluta. De repente, vemos os pacifistas chegando e atirando em vários piratas. Os pacifistas bloqueiam os piratas de voltar para os seus navios, então Barba Branca pede para eles não terem medo, e todos avançam em direção ao Ace, pois essa é a única escolha que eles têm. Sengoku percebe que o seu plano está dando certo. Ele pede para os marinheiros recuarem, pois ele vai executar o Ace e logo em seguida vai derrotar todos os piratas que ficarem cercados dentro do QG. E no final vai digitar o famoso GG Easy. Ah, eu tinha que mandar uma dessa, né, pessoal? Referência de LOLzeiro. Luffy continua avançando, mas é arremessado para longe pelo Kizaru. Então, os comandantes aparecem para ajudá-lo. Zou chama o Luffy, e eles correm em disparada. A cena volta para o Smoker. Tashigi aparece e diz que eles receberam ordens para recuar. Smoker sabe que não tem chance alguma contra Hancock, então aproveita essa situação e sai correndo. Sengoku fica furioso, pois ainda existe uma câmera gravando tudo, mas os marinheiros não conseguem encontrá-la. E nesse momento, percebemos que o Dendemushi está nas mãos do Bug. Ele usa essa chance para se promover, mas ninguém tá nem aí para isso. Eles só querem saber o que está acontecendo na guerra. E a parte mais engraçada dessa história é que graças a isso, o Bug conseguiu salvar indiretamente o Ace, pois enquanto ele estiver fazendo uma transmissão, é impossível para o Sengoku colocar o seu plano em prática. Após isso, vemos o Squardo retornando. Ele aparece diante do Barba Branca e pergunta se ele sabia do plano da marinha. Barba Branca explica que conhece o Sengoku há anos, e já imaginava que ele poderia fazer isso. Então o Yonkou decide ir para o campo de batalha também, mas nesse momento o Squardo saca sua espada e o ataca de surpresa. Essa foi de longe uma das maiores traições de One Piece. Todos ficam em choque ao ver isso. Marco volta para ajudar o seu capitão. Ele derruba o pirata e pergunta por que ele fez isso. E Squardo explica que não sabia que o Ace era filho do rei dos piratas,
E o Barba Branca sabia que ele odiava o Roger, pois ele havia matado a sua tripulação no passado. E no final, os dois acabaram se tornando grandes amigos, mesmo sem o Squardo saber que o Ace era filho do homem que ele mais odiou na vida. E para piorar, ele também descobriu sobre o plano do Barba Branca de salvar a sua tripulação e abandonar o restante para morrer. E vemos que quem contou tudo isso para ele foi o Almirante Akainu. Então, depois de desabafar, Squardo abre os seus braços e aceita sua morte. De repente, Sengoku pede para o Aokiji congelar a câmera, e no final a transmissão é cortada. Crocodile fica furioso pelo Barba Branca ter sido acertado com tanta facilidade. Então, o Marco nos explica que aquele ataque surpresa só acertou o Barba Branca porque ele já está muito velho e doente, e por isso os seus sentidos estão muito mais fracos do que antigamente, e vemos um flashback dele removendo seus remédios. Então, quando o Barba Branca vai punir o seu subordinado, ele simplesmente o abraça e explica que ama todos os seus filhos de forma igual e jamais trairia algum deles. Barba Branca descobre que o Akainu fez tudo isso e decide ir para a batalha. Ele usa sua fruta para quebrar as ondas de gelo e dar oportunidades para os piratas fugirem no momento que eles quiserem. E no final vemos o Squardo chorando, pois ele percebeu o grande erro que ele cometeu. Barba Branca grita para todos os piratas acreditarem no que quiserem, e aqueles que estão dispostos a lutar que venham arriscar as suas vidas com ele. E então, o homem mais forte do mundo avança em direção ao campo de batalha. Preparem-se! Ele vai atacar! Lá vem o homem mais forte do mundo! Vamos lá! Os marinheiros começam a atirar no Yonkou, mas ele repele as balas de canhão com o seu poder. Então a marinha levanta os portões, mas um deles fica travado por causa do gelo. Squardo começa a chorar e se lamenta muito pelo erro que cometeu. Então o Marco se aproxima e pergunta se ele vai ficar só chorando ou vai dar o troco na marinha por ter sido enganado. Após isso, vemos o Luffy avançando sem parar, enquanto todos os marinheiros começam a recuar. Jinbe e Ivankov percebem que a marinha está tramando algo. Um dos gigantes entra em ação e tenta atacar o Barba Branca, mas a sua espada é parada. Saia do caminho. Suma. O Barba Branca, em uma cena muito épica, usa o seu poder e praticamente vira a ilha do avesso. Luffy fica espantado ao ver tamanho poder. Não é à toa que ele é considerado o homem mais perigoso do mundo, pois com essa fruta ele poderia destruir qualquer ilha facilmente. Luffy acaba caindo em um precipício e é salvo pelo Jinbe no último instante. Então as coisas começam a se acalmar. O vice-almirante decide atacar, mas leva um soco no meio do estômago e perde a batalha. Além disso, a onda de choque é tão grande que precisa ser parada pelos 3 almirantes. Jozo aumenta a moral dos piratas, e todos avançam para abrir caminho para o Yonkou. Luffy se estica e tenta voar em direção ao Ace, mas acaba sendo impedido pela barreira da marinha. Os piratas percebem que estão cercados. Eles até tentam quebrar as paredes de aço, mas elas não sofrem nenhum arranhão sequer. E com muita sorte, uma das paredes não se levanta, pois não consegue erguer o corpo gigantesco do Wars. E essa é a única chance que os piratas têm de fugir da armadilha do Sengoku, e todos agradecem ao Wars, pois até mesmo morto ele ainda está ajudando a salvar o Ace. Sengoku ordena que o Akainu comece o ataque, então o almirante começa a disparar rajadas de lava para o céu, e no final elas caem no campo de batalha, e finalizam vários piratas no processo. É um massacre total. Além disso, a marinha começa a atirar com os canhões. Os piratas até tentam recuar, mas são atacados pelos pacifistas. Barba Branca percebe que está perdendo muitos homens, então ataca um dos portões, mas não consegue destruí-lo. Akainu continua a atacar com as suas rajadas de lava, e o navio do Barba Branca é destruído. Sengoku anuncia a execução do Ace, mas a única chance que os piratas têm é seguir pelo caminho que o gigante criou. No começo eles ficam em dúvida, mas o Luffy age sem pensar 2 vezes e vai em direção ao seu irmão, e mesmo sabendo que é uma armadilha,
todos ficam inspirados com a sua coragem e decidem o seguir. A marinha se aproveita disso e faz um bombardeio, eles atiram sem parar. Então vários piratas acabam morrendo e o Luffy cai dentro do mar. Jinbe pula correndo na água e o salva, e nesse momento o Ors se levanta. Todos ficam impressionados ao ver que ele ainda está vivo. Kizaru decide finalizar o gigante com um raio de luz, mas no último instante o Luffy é arremessado pelo Jinbe e aparece na frente dos 3 almirantes. Olha essa cena, meu amigo, que foda! Mesmo sabendo que não tem chance alguma, ele não desiste e continua avançando. Aokiji diz que ele tem coragem, mas não é forte o suficiente para estar ali. Luffy não liga para isso, pois está dedicado a salvar o Ace. Ele usa o mastro como distração e ataca os almirantes. Depois ativa o seu Gear 2 e corre em direção à plataforma. Mas o Kizaru é muito mais rápido. Ele chuta o Luffy para longe e frustra os seus planos. Sengoku dá a ordem, e quando o Ace vai ser morto, o Crocodile impede a execução. Isso mesmo, o Crocodile. Ninguém esperava por essa, não é mesmo? E no final ele explica que ainda quer matar o Barba Branca, mas não vai deixar o Sengoku sentir o sabor da vitória. De repente, Crocodile perde a cabeça. Doflamingo fica chateado em ver que o Crocodile está ajudando o Barba Branca. Essa cena é interessante, pois percebemos que ele não usou Haki, senão teria sido um ataque letal para o Crocodile. Um Logia pode ser resistente, mas não é imortal, né pessoal? Crocodile explica que não vai se unir a ninguém, e os dois começam a lutar. Luffy aproveita essa chance e continua indo em direção ao Ace. Ele derrota alguns marinheiros, mas é atacado pelo Aokiji e ferido com uma lança de gelo. E quando está prestes a morrer, Marco aparece e salva o Luffy jogando o almirante para longe. Mano, o Luffy já foi salvo umas 8 vezes e estamos na metade da guerra ainda. Pensa em um protagonista que sofreu nesse arco. O Luffy apanhou de praticamente todo mundo da marinha. Coitado, velho. Mas isso foi importante para o crescimento dele, né, pessoal? Pois se não fosse por isso, não existiria o time skip. Enfim, a cena corta para o Mr. Tree. Vemos ele se escondendo no QG da marinha. Então, ele avista os executores se aproximando. Afinal, os últimos foram derrotados pelo Crocodile. Os piratas começam a nadar e vão em direção à praça. De repente, o navio que estava escondido no fundo do mar aparece e ajuda os piratas a avançar. O gigante empurra o navio para dentro da praça e todos os piratas retornam para a batalha. A marinha atira no Ors e antes de morrer ele pede para salvarem o Ace custe o que custar. Barba Branca vê essa cena e fica furioso, então ele desce para o combate. Ele usa sua lança e cria um terremoto colossal que faz vários marinheiros saírem voando somente com impacto. Sengoku percebe que talvez ele e o Garp vão precisar lutar também. A cena corta para Ivankov conversando com o Jinbe. Ela fica imaginando o Luffy morrendo de várias maneiras diferentes. E no final culpa o nosso peixinho favorito por não ter derrotado todo mundo. Coitada do Jinbe, velho. Como se ele tivesse poder para derrotar a marinha inteira, né, gente? Até ele sabe que isso é impossível. Olha a cara do coitado, mano. Olha o close disso. Enfim, Marco agradece ao Ors por toda a sua ajuda, e o Barba Branca se prepara para atacar novamente, mas é congelado pelo Aokiji. Barba Branca quebra o gelo com muita facilidade, e depois perfura o almirante com a sua lança. Mesmo usando Haki, o golpe não é letal. O almirante aproveita essa chance para congelar a lança do Yonkou e se prepara para atacar, mas é impedido pelo Jozo, que já chega fazendo um picadinho do almirante. Mano, o cara vira 1000 pedaços e ainda não morre. Ô frutinha roubada essas Logia, né, velho? Mas enfim, tomou 2 ataques letal e tudo que aconteceu foi ter um sanguinho na boca. Fala sério, né, gente? Marineford foi um arco bem triste para os usuários de Haki. Ai ai. A cena volta para o Luffy correndo como sempre, mas nunca consegue chegar no Ace, pois sempre tem um no seu caminho para impedir esse resgate. Dessa vez ele é cortado pelo vice-almirante Momonga. Luffy tenta ativar o Gear 2, mas não consegue pois já está muito cansado, e acaba sendo acertado por outro vice-almirante. Ele cai no chão e nem dá tempo de respirar, pois já é atacado novamente, e dessa vez por um raio de luz do Kizaru. Garp vê o seu neto sendo surrado e fica furioso, ele até aperta o seu punho. E nesse momento vemos que ele está louco para sair metendo a porrada em geral. Mas o Sengoku alerta, dizendo que ele é da marinha e não deve ajudar o seu neto. Garp, não se esqueça da sua posição, homem.
Kizaru explica que o Luffy só tem coragem, ele não é forte o suficiente para salvar o Ace, então o chuta para longe em direção ao Barba Branca. Luffy está muito ferido, então Yonkou pede para Ivankov cuidar dele, mas o Luffy se recusa a desistir, pois o Ace é o seu único irmão, e ele não pode perdê-lo. Então tenta avançar novamente, mas acaba desmaiando. Barba Branca admira a coragem do Luffy e decide atacar novamente, mas ele é impedido pelo Akainu, que deseja proteger o QG da marinha a todo custo. Então os dois entram em combate, Magma versus Terremoto. A cena corta pro Mihawk humilhando alguns espadachins, como sempre, né? Todos os dias, né, velho? Dignos de pena. E a Hancock chutando todo mundo, como sempre também. Marco decide tomar a iniciativa e voa em direção ao Ace. Os marinheiros atiram nele, mas não surte efeito. Então o Garp decide agir. Ele soca o pirata com toda a sua força e o arremessa para longe. Todos os marinheiros gritam de empolgação ao ver o herói da marinha em ação. Garp diz que se eles quiserem avançar, terão que passar por cima dele. Os piratas se lembram dos feitos do Garp e ficam com medo, mas o Barba Branca os alerta que hoje ele é apenas um soldado velho e eles não devem temê-lo. Galera, quem viu o arco da Ilha Colmeia sabe que isso não é verdade, né? O velho tá com o shape em dia, continua um monstro surreal. Enfim, quem quiser ver esse vídeo, dá uma conferida aí no canal, beleza? E se chegou até aqui, não esquece de dar aquele like, hein? Tamo junto! Akainu aproveita a distração e ataca o Barba Branca, mas ele consegue se defender. Vemos o Luffy desacordado no chão, precisando de cuidados médicos. Ivankov percebe que o seu estado é muito grave, e o Ace observa todo esse caos e abaixa sua cabeça. Ele se lembra do seu passado, onde todo mundo odiava o Roger e só falava mal dele. Ace fica com raiva disso e acaba brigando com várias pessoas. Após um tempo, Garp vê o seu neto todo surrado e começa a rir dele. Então Ace pergunta se merecia ter nascido nesse mundo, e o seu avô responde que ele vai descobrir isso com o tempo. De repente, o Luffy acorda. Ele implora Ivankov para usar o seu poder nele para que ele possa voltar à batalha. E vemos que todos continuam empolgados em salvar o Ace, e estão se esforçando muito para isso. Ace fica confuso, pois ele já tinha desistido da sua vida, mas ao ver todos os seus companheiros lutando por ele, Ace se emociona e não consegue conter as lágrimas. Ele está muito feliz por ser tão amado pelos seus companheiros, e no final ele deseja muito continuar vivendo. O Garp ouve as palavras do seu neto, mas acaba se sentindo mal por não conseguir fazer nada para salvá-lo. A cena volta para o Barba Branca. Ele tenta afastar o Akainu, mas não consegue, e no final acaba cuspindo muito sangue, pois ele está muito fraco e doente devido à sua idade. Marco vê o seu capitão em perigo e corre em sua direção, mas acaba abaixando a guarda e é acertado pelo Kizaru pelas costas, e logo em seguida o Jozo é congelado pelo Aokiji. Akainu aproveita essa oportunidade e perfura o peito do Yonkou com toda a sua força. E a cena corta para o Kobe. Ele está determinado a fazer algo na guerra, mas percebe que não tem poder para voltar para o campo de batalha. Ivankov explica ao Luffy que se ele usar o hormônio de energia novamente, ele pode se recuperar temporariamente, mas vai acabar sentindo os efeitos colaterais logo em seguida, e pode acabar morrendo. Luffy não liga para isso, ele está determinado a fazer de tudo para voltar à batalha, mesmo que isso custe a sua vida. Ivankov fica furiosa e dá um esporro nele, pois não quer ver o Luffy morrendo, mas decide o ajudar, pois sabe que ele não vai desistir do Ace. Então ela aplica os hormônios no Luffy, e ele volta gritando com força total. Kobe fica impressionado com a determinação do seu amigo e cria coragem para voltar a lutar. Vemos um oficial trazendo os dois executores substitutos para cumprirem a sentença do Ace. Ivankov pede para o Luffy tomar cuidado, pois se ele cair de novo, não vai conseguir se levantar novamente. E ele declara que não vai ser derrotado e corre em direção ao seu irmão. Os marinheiros percebem o seu avanço e tentam o impedir. E quando o Luffy está cercado, Ivankov aparece e o ajuda, abrindo caminho em direção à plataforma. Kobe percebe que precisa fazer algo e decide enfrentar o Luffy, mas é derrotado com apenas um único soco. Logo em seguida, o Luffy dá de cara com os pacifistas, mas é salvo pela Hancock, que entra na sua frente e consegue impedir os pacifistas de atirarem, já que ela é uma aliada da marinha. Luffy agradece e a chama pelo nome. Ela fica toda empolgada e logo em seguida derrota um pacifista. A cena volta para o Barba Branca. Vemos que ele foi brutalmente ferido. Marco tenta se aproximar para ajudar o seu capitão, mas continua sendo acertado pelo Kizaru.
Ele ativa suas chamas para se regenerar, e de repente um vice-almirante aparece e aproveita a distração do Marco para colocar uma algema de Kairoseki nele, e isso anula seus poderes. Então o Kizaru dispara novamente e ele cai no chão. Já o comandante Jozo é congelado totalmente e perde a batalha contra o Aokiji. Vemos os piratas sendo derrotados um após o outro. Sengoku se aproveita disso e pede para todo mundo atacar o Barba Branca. Então ele é perfurado várias vezes, seja com lâminas, balas e até mesmo canhões. E quando ele está prestes a cair, o Yonkou resiste e mostra que não é qualquer um. Ele pede para os seus companheiros ficarem longe e proclama que não precisa da ajuda de ninguém, pois ele é o Barba Branca. E com a sua determinação inabalável, ele se levanta e começa o seu contra-ataque. Ele usa sua fruta, e vários marinheiros saem voando com seu imenso poder. Jinbe aparece para ajudar o Yonkou, junto com vários comandantes. Então Sengoku dá a ordem para executarem o Ace. Luffy corre com todas as suas forças em direção à plataforma, mas não consegue chegar a tempo. Então, pela primeira vez, na frente de todo mundo, ele usa o Haki do Rei e impede os executores de matarem o seu irmão. Vemos vários marinheiros desmaiando no campo de batalha. E graças a isso, o Luffy consegue avançar em direção ao Ace. Todos ficam em choque ao perceber que um novato tem um Haki do Conquistador, até mesmo os almirantes. Então, Ivankov pergunta como o Luffy sabe usar esse poder, mas ele não faz ideia do que ela está falando. Os marinheiros vão atrás do Luffy, mas o Barba Branca os impede. Ele ataca com um sorriso no rosto e continua a causar baixas na marinha. Ele sabe que precisa chamar toda a atenção para ele, pois essa é a única forma de o Luffy conseguir avançar e salvar o Ace. Então ele grita com todas as suas forças, para todos os seus homens protegerem o Chapéu de Palha. No começo eles ficam confusos, mas depois aceitam as ordens do seu capitão e dão suporte ao Luffy. A marinha percebe que o Barba Branca ficou sozinho, e todos o atacam de uma vez, mas ele faz uma limpa nos soldados como se fossem amoebas. E o Yonkou aposta todas as suas fichas no Luffy, pois ele também é um D, e com certeza vai mudar o futuro desse mundo. Mihawk aparece e ataca o Luffy com uma rajada, mas o Mr. One o salva. Ele tenta enfrentar o melhor espadachim do mundo, mas é derrotado em apenas um segundo. Então o Crocodile decide intervir e impede a perseguição do Mihawk. Tá aí algo que ninguém iria imaginar, o Crocodile protegendo o Luffy. Até o Mihawk achou isso estranho e pergunta por que ele está no seu caminho, mas o Crocodile não responde e apenas afirma que está de mau humor nesse momento. A cena corta para o Bug. Ele se esforça ao máximo para ativar a transmissão novamente, mas não está tendo muito sucesso com isso. Os piratas continuam derrotando os marinheiros, e alguns soldados até tentam atacar o Barba Branca pelas costas, mas o Jinbe aparece e o salva. O Yonkou pergunta por que ele está fazendo isso, mas o mesmo explica que não é um dos seus piratas, então não tem a obrigação de obedecê-lo. E o Neil Geto chama ele de idiota, mas fica com um sorrisinho no rosto. Esse aí tem meu respeito. Jinbe é foda, velho. Ai ai. Luffy continua avançando e percebe que os piratas abriram um caminho para ele. Agora é só seguir em frente e salvar o Ace. Então, o Homem Tesoura corta o chão e faz uma ponte para o Luffy. Ele começa a subir, e o Kizaru vê isso e tenta o impedir, mas é cortado pelo Barba Branca, que pede para ele ficar quietinho só observando. Botou moral, hein? Respeita! Luffy começa a comemorar, pois finalmente se aproximou do Ace, mas de repente a ponte é destruída, e vemos que o Garp aparece em seu caminho. Ele explica que a única forma de salvar o Ace é o matando. Luffy não deseja lutar contra o seu avô, mas ele não tem escolha. Garp o considera um inimigo, então o ataca com um soco. Mas ele se lembra do seu netinho e acaba hesitando. Luffy aproveita esse momento e acerta o Garp com toda a sua força. Vai, Garp.
fazendo ele cair da plataforma. Todos ficam impressionados ao ver que o herói da marinha foi derrotado com apenas um golpe. Então o Ace percebe que o Garp deixou o Luffy passar, pois não deseja ver os seus netos morrendo. Muitos falam que o Garp não fez nada nessa guerra, mas vamos ser sinceros, pessoal, se ele realmente quisesse ferrar com tudo, ele teria atacado o Barba Branca ou usado seu Galaxy Impact e feito um estrago enorme na batalha. Mas ele não fez praticamente nada justamente para dar uma chance do Ace ser salvo. Até mesmo o Sengoku percebeu isso, pois no fim das contas, ele é avô dos dois e não quer vê-los morrer. Então, indiretamente, o Garp ajudou o máximo que pôde, pois se fizesse mais do que isso, seria considerado traição. E vale lembrar que não é só trabalho, pessoal. O Garp tem muitos amigos na marinha. Isso também complicaria muito as coisas. Enfim, deixa a opinião de vocês aí embaixo. Eu gostaria muito de saber. Continuando, Luffy chega na plataforma e fica super empolgado. Ele pega a chave que a Hancock deu para ele e tenta libertar o seu irmão, mas o Kizaru a destrói no último instante. Vemos o Sengoku se transformando e atacando os dois. Luffy protege o seu irmão do impacto, mas a plataforma acaba sendo destruída e os três começam a cair. Nesse momento, percebemos que o Mr. Tree havia se disfarçado de executor. Então ele cria uma nova chave e eles conseguem libertar o Ace das algemas. Agora ele pode usar o seu poder novamente. Ace Punhos de Fogo retorna para a batalha. Todos os piratas comemoram e o Luffy grita de emoção. Então o Ace já chega para a luta derrotando vários marinheiros com a sua Logia do Fogo. Ele atira em vários soldados e vemos essa dupla incrível em ação. Os dois começam a correr e o Ace elogia o Luffy por ter ficado mais forte. E ele revela que um dia será mais forte do que o Ace. Você tá bem mais forte, hein, Luffy? Então, o Aokiji aparece diante dos dois e ataca com um pássaro de gelo. Ace contra-ataca com as suas chamas, e os dois poderes se chocam e desaparecem. Parece que foi um empate. Doflamingo começa a rir e pede para a marinha deixar os dois fugirem, pois seria muito mais interessante, mas o vice-almirante o ignora e continua atacando. De repente, um navio aparece. Vemos que o Squardo está disposto a se sacrificar para ajudar todo mundo, mas o Barba Branca não permite isso. Ele para o navio com apenas uma única mão e diz que o Squardo é muito ingrato e não entende que a última coisa que o Barba Branca quer é ver um dos seus filhos morrendo bem na sua frente. Squardo percebe que cometeu um erro pela segunda vez. Então, o Barba Branca anuncia para todo mundo que eles não precisam mais ficar ali e dá a sua última ordem. Todos devem sobreviver e retornar para o novo mundo em segurança. Os piratas perguntam se o Barba Branca pretende se sacrificar, e ele explica que pertence à velha geração, e o seu tempo de navegar já acabou. Ele ataca com toda a sua força e destrói uma parte da ilha. Vão logo, marujos! Não olhem para trás! Vemos um flashback do seu passado, onde ele não se importava com tesouros. Tudo o que ele sempre quis era ter uma família, e no fim ele conquistou isso. Vemos os piratas chorando, pois não querem abandoná-lo, mas eles precisam fazer isso, pois essa é a última ordem do seu capitão. Barba Branca continua atacando, e o Sengoku percebe a sua intenção de afundar Marineford. A cena corta para o Bug. Ele consegue comover o caracol e ativa a transmissão novamente. Luffy chama o Ace para eles irem embora. Então, ele corre para se despedir do seu velho. Ele se ajoelha para o Barba Branca e agradece por tudo que ele fez. Nilgate pergunta se ele foi um bom pai. Acha que foi bom me ter como pai? Claro que sim! E o Ace afirma que sim, e o Yonkou se emociona e ri de felicidade. Então o Ace começa a fugir. Akainu ataca os piratas pelas costas e começa a provocar todos eles. Ele afirma que todos são covardes, e o Barba Branca sempre foi um perdedor. Ace ouve isso e fica furioso. Ace diz para o almirante retirar o que ele disse, mas o Akainu ignora isso, e continua falando mal do Barba Branca, e ainda afirma que o Nilgate nunca foi ninguém. Ele não conquistou nada e o Roger foi o único pirata que teve grandes feitos, e por isso é reconhecido como rei.
E é por isso que o Barba Branca sempre foi um perdedor. Ace ouve as provocações e parte para cima do almirante. Os dois chocam os seus punhos, mas o Ace acaba perdendo, pois a lava é capaz de queimar até mesmo fogo. Luffy tenta ajudar o seu irmão, mas acaba caindo no chão. Então, o Akainu aproveita sua distração e o ataca. E no último instante, o Ace aparece e salva o Luffy. Ele é perfurado pelo Akainu e recebe um golpe crítico. Todos veem isso e correm em direção ao Ace para ajudá-lo. Eles atiram no Akainu várias vezes, e os prisioneiros acabam filmando tudo com o Dendemushi. Akainu perde metade do seu corpo, mas se regenera logo em seguida. O Logia é praticamente imortal, e a única forma de vencê-los é com Haki. Ele aparece diante do Ace e decide finalizar o trabalho. Barba Branca tenta salvar o seu filho, mas é impedido pelo Kizaru. Então o Jinbe aparece e protege os dois. Ele está disposto a morrer desde o começo e fará de tudo para salvá-los. Garp vê toda essa cena e vai em direção ao Akainu com muito ódio no coração. Afinal, ele quase matou o seu neto. Sengoku percebe que ele está prestes a perder o controle e impede o seu amigo de fazer besteira. E nesse momento a gente sabe o que ia acontecer, né, pessoal? Se Sengoku não segurasse o Garp, ele ia matar o almirante Sakazuki. O que pretende fazer? Enlouqueceu? Me contenha, Sengoku. Caso contrário, eu vou acabar matando esse desgraçado do Sakazuki. Meus amigos, a gente ia ver o famoso Galaxy Impact em ação, e seria épico demais. Pena que não aconteceu. Vida que segue. Então, vemos que o Jinbe conseguiu ganhar um tempo, mas as suas mãos estão completamente queimadas. E quando o Kizaru vai atacar de novo, Marco e Vista aparecem e cortam o almirante. Eles usam Haki, mas o ataque não é forte o bastante para causar um dano letal. Ace cai nos braços do Luffy. O médico tenta o ajudar, mas percebe que a ferida é letal. Infelizmente, é impossível salvar o Ace. Luffy começa a chorar e implora para Ivankov ajudar, mas não tem como, pois os órgãos do Ace foram incinerados, e ele vai morrer em breve. Luffy grita furioso, pois o Ace prometeu que jamais iria morrer. Ace se lembra do seu passado e começa a se despedir. Ele queria ver o Luffy realizando seu sonho, mas agora é impossível. Então, ele deseja boa sorte ao seu irmão e afirma que ele vai conseguir. Ace finaliza dizendo que não tem arrependimentos e viveu do jeito que ele queria. E em suas últimas palavras, ele diz ao Luffy que foi muito feliz e agradece a todos por terem amado alguém como ele. Obrigado. Por terem me amado. E no final vemos Ace, punhos de fogo, morrendo com um sorriso no rosto. Ace cai no chão, e ao ver essa cena, Luffy começa a chorar sem parar. Garp também cai em lágrimas, pois perdeu o seu precioso neto, e todos os piratas lamentam a sua morte. Luffy se sente tão mal que grita de desespero, e acaba apagando. Akainu aproveita essa chance para matar o Chapéu de Palha, mas é impedido pelo Marco. Ele grita que a guerra ainda não acabou e eles devem proteger o Luffy a todo custo. Jinbe pega o Luffy e sai correndo, e os piratas se levantam novamente, após ouvir o discurso do comandante da primeira divisão. Akainu arremessa o Marco para longe e continua atrás do Luffy, mas é surpreendido pelo Barba Branca. E meu parceiro, olha essa cena, não passa nem um fio aí. É a presença do homem, tá puro ódio, pronto para se vingar pela morte do seu filho. Ele arremessa o Akainu com toda a sua força. E vamos ser sinceros, pessoal, esse golpe foi tão poderoso que o almirante só não morreu por causa do roteiro. Fruta mais haki de um Yonkou. Era pra ser hit kill, né? Mas enfim, Barba Branca continua atacando com toda a sua fúria. O almirante até tenta reagir, mas é jogado para longe. Ele percebe que vai morrer.
então contra-ataca de forma desesperada e consegue perfurar o corpo do Barba Branca. Newgate acaba caindo de joelhos e o almirante pensa que venceu a batalha, mas é nesse momento que ele baixa sua guarda. O Yonkou o agarra e depois o arremessa para o ar. E no fim usa o ataque mais colossal dessa guerra. Ele parte o Akainu em 1000 pedaços com a sua fruta. E destrói o QG da marinha no processo. A onda de choque é tão grande que praticamente parte a ilha no meio, e vemos o almirante caindo em um buraco, enquanto alguns marinheiros caem dentro do mar. A praça é dividida no meio, e os piratas conseguem uma rota de fuga graças ao Yonkou. Newgate pede para todos seguirem em frente, e não se preocuparem com ele, e com um rosto cheio de lágrimas, Marco dá ordem para todos retornarem para os barcos, e fica para trás para assistir até o final. Hancock fica preocupada e decide ir atrás do Luffy, e de repente vemos os piratas do Barba Negra chegando em Marineford. Tite cumprimenta o seu ex-capitão enquanto ele o observa com um olhar furioso. Sengoku pergunta o que aconteceu com Impel Down e como eles chegaram ali. Barba Negra revela que só se tornou um Shichibukai para conseguir entrar na prisão e libertar os membros da sua tripulação. Barba Branca diz que não se importa com isso, pois tudo o que ele deseja é acertar as contas com o Tite. Ele prepara um ataque em direção ao Barba Negra, e a onda de choque destrói tudo em seu caminho, e acerta o Tite em cheio. Newgate se recusa a perdoar o Barba Negra, pois ele quebrou a única regra do seu navio, e matou um companheiro. E agora ele precisa pagar com a sua própria vida. Marco decide voar em direção ao seu velho, mas o Barba Branca o impede. Nenhum dos seus filhos deve se intrometer, então os dois começam a batalha. Barba Negra ativa o seu poder das trevas e envolve o chão com ele, e Barba Branca começa a afundar. Tite revela que sonhava em ser como seu capitão, mas ele ficou velho e perdeu a sua ambição. Então o Barba Branca se prepara para atacar de novo, mas é impedido pela Fruta da Escuridão, que consegue anular qualquer tipo de poder. Tite impede o Barba Branca de usar os seus terremotos e contra-ataca com um soco direto no seu estômago. Tite segura o braço do Yonkou e continua atacando. Barba Branca percebe que não conseguirá usar os seus poderes, então ele decide mudar de estratégia. Ele aproveita que o Barba Negra é descuidado e usa sua arma para cortá-lo. Tite cai no chão com muita dor, e o Barba Branca aproveita essa chance para travar os seus braços. Ele usa sua fruta com potência máxima e ataca a cabeça do Tite. O ataque é devastador, mas o Barba Negra consegue sobreviver. Então, o Barba Branca, com a sua fúria descontrolada, se prepara para dar o golpe final. Mas o seu corpo para no último instante, pois acaba recebendo um tiro do Barba Negra. Vemos que o Yonkou chegou ao seu limite e está muito ferido. Tite aproveita essa chance e dá a ordem para os seus homens atacarem com tudo, e eles atiram e cortam o Yonkou sem parar, e o seu corpo é gravemente ferido. De repente, ele começa a se lembrar da sua conversa com o Roger, onde ele lhe contava toda a verdade sobre o mundo e os D, e a cena volta para o presente. As balas do Barba Negra acabam, e vemos o Yonkou muito ferido, mas mesmo após levar tantos golpes, ele ainda continua de pé. Newgate afirma: Tite não é a pessoa que o Roger está esperando, e faz um discurso épico, onde uma pessoa irá surgir, e vai mudar o rumo da história, encontrando o tesouro, e isso com certeza vai fazer o mundo virar de cabeça para baixo. E no fim, ele junta todas as suas forças e grita que o One Piece é real. One Piece realmente existe! Então, ele pede desculpas a todos os seus filhos e agradece por eles terem ficado ao seu lado, pois graças a isso ele conseguiu realizar o seu grande sonho de ter uma família. E nesse momento, o homem mais forte do mundo vem a falecer. Todos começam a chorar e o Tite fica em choque, pois ele morreu em pé. As notícias se espalham, algumas pessoas comemoram enquanto outras começam a chorar. Todos os piratas começam a recuar, honrando a última ordem do Barba Branca. E nesse momento percebemos que o Akainu conseguiu sobreviver. Ele quebra a parede e começa a andar em direção aos piratas. Bug vê que o Barba Branca está morto e decide fugir.
Então, o Teach decide pôr o seu plano em prática. Ele cobre o corpo do Barba Branca com um pano preto e entra lá dentro. Enquanto isso, vemos o Jinbe determinado em salvar o Luffy de qualquer jeito, pois ele prometeu para o Ace que faria isso. De repente, o Akainu aparece. Ele quer finalizar o Luffy de qualquer forma, e ao ver isso, os piratas começam a atacar o almirante para proteger o Chapéu de Palha. A cena corta de volta para o Barba Negra. Ele diz que vai mostrar a todos do que ele realmente é capaz. E Teach ativa sua Fruta das Trevas e ataca alguns marinheiros. E logo em seguida, ele faz a pose do Barba Branca e ativa a Fruta do Terremoto e destrói ainda mais Marineford. Marco fica em choque ao ver essa cena, pois além dele roubar a fruta do seu antigo capitão, agora ele consegue usar duas frutas ao mesmo tempo, algo que era impossível no mundo de One Piece. E o Teach comemora, pois com esse poder ele será capaz de chegar ao topo do mundo, e ninguém poderá impedi-lo, pois esta é a sua era. E ao ver essa cena, os marinheiros começam a perder as esperanças. O poder supremo! Agora eu quero ver quem é páreo para mim! Eu sou o homem mais forte do mundo! Mas de repente, o Sengoku aparece na sua forma de Buda e ataca o bando do Barba Negra com uma onda de choque. Ele levanta a moral dos seus soldados e todos ficam empolgados novamente. A cena volta para o Jinbe. Ele foge com o Luffy enquanto Ivankov ganha tempo. Ele usa várias técnicas, mas nada funciona. E no final, ela leva um soco do almirante e é derrotada. Kobe fica assustado ao ver que a guerra ainda não acabou. Jinbe tenta fugir para o mar, mas percebe que a água foi congelada pelo Aokiji. Akainu avança em direção aos dois e ataca o Luffy com toda a sua força. Jinbe consegue proteger no último instante, mas acaba recebendo um golpe fatal, e o Chapéu de Palha acaba voando para longe. Os dois são atravessados pelo magma e caem no chão. Jinbe protege o Luffy do impacto, e ele fica muito ferido no processo. Ele mal consegue se levantar. Akainu vai em direção aos dois para finalizar o trabalho, mas é perfurado pelo Crocodile no último instante. E mais uma vez, vemos o Crocodile salvando o dia. Ele envolve os dois em um tornado de areia e diz para o Jinbe cumprir a sua promessa de proteger o Luffy, e no final os arremessa para longe. E por muita sorte, os dois acabam indo em direção ao Bug, que consegue o salvar. O almirante ataca novamente, mas o Bug sai voando para longe. Então, os piratas do Barba Branca se juntam ao Crocodile para ajudar na fuga do Luffy, e a batalha se inicia. De repente, um submarino aparece. O Law surge e diz que irá ajudar o Luffy. Ele revela que é um médico e pede para o Bug arremessar os dois, pois eles estão ficando sem tempo. Mas o Bug fica indeciso em confiar no Law. De repente, vemos vários soldados surgindo e atacando os piratas. Kobe fica apavorado, pois está ouvindo várias vozes desaparecendo do campo de batalha. A cena corta para o Sengoku atacando o Barba Negra novamente. Teach o elogia pela sua força, mas revela que nem mesmo o almirante de frota pode vencer a Fruta do Terremoto, e os dois poderes começam a colidir. Burgs aproveita essa chance para atacar o Sengoku, mas recebe um soco em cheio do Garp e acaba voando para longe. O herói da marinha finalmente entra para a batalha e decide proteger Marineford. Os piratas tentam fugir, mas os marinheiros continuam atirando. Então, sem escolha alguma, eles voltam para a batalha. Kobe começa a chorar e se sente muito triste, pois muitas pessoas estão morrendo sem motivo algum. Então, ele corre de desespero. Alguns soldados precisam de tratamento, mas os superiores ignoram eles totalmente. Eles não têm tempo para salvar os feridos, pois todos precisam ir atrás dos piratas para mostrar a justiça da marinha. Kobe corre pelo campo de batalha, com lágrimas em seus olhos, e fica furioso, pois a guerra já deveria ter acabado. Ele encontra um soldado morto no chão, e percebe que ele tinha uma família, mas eles jamais se encontrarão novamente, pois ele morreu em vão. A cena volta para o Bug. Ele é atacado pelo Kizaru e quase é acertado por um raio de luz. Então, sem opções, ele decide confiar no Law e arremessa os dois em direção ao submarino. Os piratas pegam o Luffy, e o Kizaru está prestes a atacar com um raio de luz novamente. E de repente, o Kobe grita bem alto para todos pararem. Ele chama toda a atenção para si, e com lágrimas nos seus olhos, ele pede para todos abaixarem as suas armas e encerrarem essa guerra. O objetivo já foi concluído. Eles venceram, mas mesmo assim, continuam lutando, e por causa disso, várias pessoas estão perdendo as suas vidas por falta de tratamento. E isso é um insulto aos soldados que fizeram de tudo para ajudar na batalha.
Kobe juntou toda a sua coragem para parar o almirante e dizer essas palavras. E mesmo sabendo da morte certa, ele não se arrepende da sua decisão. Akainu fica furioso e decide executar o Kobe, pois a marinha não precisa de marinheiros que não acreditam na justiça absoluta. Ele ataca com um soco, mas é impedido pelo Shanks, um dos 4 Yonkou. Eu vim aqui para acabar com essa guerra. Akainu começa a suar de medo e o Kobe acaba desmaiando. Shanks elogia a coragem do soldado e afirma que chegou ali para colocar um fim nessa guerra. Kizaru tenta atacar o Luffy de novo, mas é impedido pelo Ben Beckman. Então ele pega o chapéu de palha do Luffy. Akainu fica apavorado e não consegue se mexer, e o Barba Negra fica em choque ao ver o Ruivo novamente. Nessa hora, todo mundo caga de medo, véi. A presença do Ruivo é tão monstruosa que todos ficam travados. Bug revê o Shanks depois de muito tempo, então ele pede para o Nariz Vermelho entregar o chapéu de palha para o Luffy, e promete que dará um mapa do tesouro como recompensa. Bug aceita a proposta e arremessa o chapéu de palha para o LOL. Então eles fogem com um submarino logo em seguida. Shanks se lembra do passado e diz que esse não é o momento certo para rever o Luffy, pois ele ainda precisa cumprir a sua promessa. Law se prepara para cuidar do Luffy, e o Aokiji aproveita essa oportunidade e solta em direção ao mar e usa seu poder para impedir que o submarino consiga fugir. A água começa a congelar, mas eles conseguem fugir por muito pouco. Então o Kizaru usa sua fruta da luz e ataca várias vezes seguidas, mas não consegue atingir o submarino. Hancock pega um navio da marinha e vai atrás do Luffy. E a cena volta para o Bug. Ele começa a brigar com o Shanks, pois ele mentiu sobre o mapa do tesouro. Shanks começa a sorrir e fica feliz de se reencontrar com seu velho amigo. É uma pena que isso aqui não é muito recíproco, né? Mas tudo bem. Bug fica com muita raiva, mas percebe que se ficar ao lado do Shanks, poderá fugir de Marineford em segurança. Então, o Shanks vai em direção ao Marco e pede para eles recuarem com calma. E nesse momento, o Mihawk decide ir embora, pois já cumpriu seu papel de lutar contra o Barba Branca. Então, o Shanks explica que não tem necessidade dessa batalha continuar, mas se alguém ainda deseja lutar, podem vir para cima, pois eles serão os seus oponentes. E nesse momento vemos todos os membros principais do bando do Ruivo. Os marinheiros ficam com medo e desistem da batalha, e até o Barba Negra trava por um instante. Ele elogia a cicatriz do Shanks e diz que não tem a intenção de enfrentá-lo nesse momento. Então ele vai embora, pois já conseguiu o que queria. Shanks diz que irá levar os corpos do Ace e o Barba Branca para terem um funeral digno. Sengoku aceita e afirma que irá assumir a responsabilidade por isso. Então ele anuncia o fim da guerra. Declaro o fim da guerra! E pede para todos cuidarem dos feridos. E chegamos ao fim de Marineford. Espero que vocês tenham gostado do resumo, galera. Obrigado pelo apoio, valeu e até a próxima.